Meu pai falou uma frase que é a seguinte: quem não tem cabeça precisa ter perna. E essa frase resume perfeitamente o que o Kleber Xavier tirou do time do Santos na noite de ontem lá em Mirassol e por isso que a gente levou essa taca que a gente levou. O time do Santos não tem muitas cabeças, não tem jogadores que pensam no jogo. Então, esse time precisa correr o tempo inteiro. Esse time pode ser que tenha só uma forma de jogar, porque os caras que estão no elenco não conseguem absorver variações táticas em curto prazo. E aí, o que o Kleber fez ontem com o Santos em Mirassol foi um desserviço ao próprio trabalho. Porque ele entrou nessa de que vamos ajustar o time para os adversários conforme as coisas forem acontecendo, e ontem ele viu que esse time mal consegue desempenhar uma formação tática que dirá duas ou três, ou variar os jogadores com um perfil diferente, igual fazia o Carille lá atrás. O Santos levou um pau ontem do Mirassol, perdendo a única coisa que pode manter o Santos vivo na Série A, que é intensidade e correria. Jogadores correndo o tempo inteiro atrás da bola, criando oportunidades para que os dois na linha, que tem um QI um pouco maior, possam finalizar jogadas. No caso de ontem, o Roleiser e o Neymar. Isso não aconteceu. O Santos ontem entrou com uma postura como se, não, é o Mirassol, a gente consegue fazer aqui um jogo diferente, com peças diferentes, e a gente vai moldando o nosso, a nossa estratégia ao longo da partida. E eu falei no pré-jogo, tem até aqui num shorts que eu fiz, de que o time do Mirassol, além de ser muito bem organizado, ele também é muito físico. Ou seja, os caras correm. Se a gente não igualasse no físico, a gente estava morto. E foi exatamente o que aconteceu. Mas eu trouxe aqui hoje, numa outra telinha, o que o nosso querido Kleber Xavier fez com o time que jogou muito bem com o Flamengo, encontrou uma forma de jogar e ainda tinha como melhorar um pouquinho, ele resolveu dar uma de professor Pardal e não de professor Xavier, que inclusive tem muita cabeça, e estragou aquele pouco que ele tinha conseguido consertar. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Bom, seguinte, esse aqui foi o time que o Santos jogou contra o Flamengo, iniciou o jogo contra o Flamengo. Qual que era a grande virtude desse time aqui? Ele tinha 10 caras, ou melhor, 9 caras na linha que corriam para um cara na linha. Os 9 corriam pelo Neymar. Nesse jogo, durante a partida, a gente tentou uma formação, viu que não deu certo e corrigiu. Qual foi a parte que não deu certo? O ataque. O Santos não conseguiu ser muito efetivo, criar muitas chances com o David Washington, mas conseguiu ser muito perigoso com o Neymar. Ou seja, quando o Neymar jogou puxando a marcação, criando as jogadas, ou quando ele estava dentro da área para finalizar, o Santos foi melhor. Qual que era a grande leitura que o Kleber Xavier tinha que fazer para esse jogo? Era colocar o Neymar como falso 9 e buscar dentro do elenco quem poderia ser esse camisa 10 articulador. Esse camisa 10 articulador atende pelo nome de Benjamin Roleiser, que estava suspenso contra o Flamengo. Ou seja, ele só deveria manter a base do time que foi bem, que ganhou o jogo, e acrescentar o Roleiser. Esse time por si só já estaria melhor. Mas não, ele precisou mostrar que ele não é um estagiário, que ele tem variações táticas, que ele conta com vários jogadores do elenco. E aí ele começa a fazer a pá de bobagem lá em Mirassol. A primeira delas é, numa zaga que tem Luan Pérez e João Basso, ele fala assim: não, tá com pouca emoção essa zaga. Vamos botar o Zé Ivaldo, que é mais lento que o Basso, que é pior que o Basso, e olha que o Basso não é nada demais. E vamos colocar ele para jogar sem ritmo, num jogo em que a gente vai ter velocidade do outro lado, a gente vai botar o nosso zagueiro mais lento. Mas ele não para por aí. Ele fala: o Zé Ivaldo não pode ficar exposto. Ele tem que ter um jogador ao lado dele na lateral que seja lento como ele, que esteja sem ritmo, que não consiga fazer uma função defensiva igual o Escobar fez no jogo contra o Flamengo. E aí ele bota o Igor Vinícius, que nunca jogou de titular no Santos, e ele resolve jogar num jogo fora de casa, bota o cara na lateral direita. E aí você pode pensar, pô, mas ele mudou metade do sistema defensivo
E isso só isso foi suficiente para tirar o Santos do jogo? Não. Ele foi lá e botou o Pituca, que jogou uns minutos bem contra o Flamengo, de titular. O Pituca, que há 2 anos não joga bem. E aí ele mata o Tomás Rincon, que vinha bem, e desculpa, não pode ter nenhuma explicação é, física para o Tomás Rincon não poder jogar. O Santos está parado há 15 dias. Não tem nada que justifique esses caras não estarem fisicamente aptos a jogar esse jogo. Quando ele faz essa mudança, o Santos perde numa tacada só o meio de campo, a lateral e a zaga. Porque fica todo mundo sobrecarregado. O Zé Rafael fica sobrecarregado no meio-campo, o Lampérez e o Souza, que fizeram boa partida, têm que ficar preocupados porque o Zé Ivado a qualquer momento pode fazer uma bobagem, igual fez no final do primeiro tempo, que caiu no chão tropeçando nele mesmo. E o Igor Vinícius é o Igor Vinícius, gente. Ninguém imaginava que o Igor Vinícius ia chegar aqui e tomar conta da lateral direita. Talvez o Kleber Xavier. Mas beleza. Aí o Santos vai com essa formação para o jogo. Você tinha do meio para frente a qualidade que eu falei, com o Roleiser, com o Neymar, e fazendo essas movimentações. Um time que deveria estar intenso dentro de campo, com o Guilherme, com o Barrial, fazendo a recomposição. Mas aí entra o ponto: o Santos não teve perna. O Santos não quis jogar de novo dessa maneira intensa, pressionando. E olha que o Mirassol errava muito saída de bola. E o Santos era incapaz de aproveitar. Mas aí, o Kleber Xavier resolveu ser técnico. E aí ele falou assim: quer saber? Eu vou mexer nesse time. E esse time vai mudar a maneira de jogar. E ele tira o Souza, que vinha fazendo uma boa partida tanto à frente quanto na defesa. Ele bota o Escobar, sendo que o problema estava na outra lateral. O Igor Vinícius termina o jogo, o Escobar entra mal demais na posição na lateral esquerda e o Santos não ganha nada com essa substituição. No intervalo, ele tira o Pituca e bota o Rincon. Só que o Rincon entra nesse sistema que já estava meio zoado de marcação e com 1 minuto toma um amarelo. E aí você mata o Rincon, não só no jogo, como pro próximo, porque ele estava pendurado. Não contente com isso, ele tira o Zé Rafael e bota o David Washington, lá como referência no ataque. E coloca o Robinho Júnior na do Barrial para tentar um cara ali com algum 1 contra 1, alguma coisa assim. Já começa a botar uma pressão em cima do moleque, com o Santos perdendo o jogo já nessa altura. E o Bom Tempo, que foi muito bem nos 2 jogos, simplesmente não entra. E entra o Tassiano. E o Tassiano, a gente não sabe qual função ele foi escalado para fazer até o fim do jogo. A gente não sabe se ele foi de segundo homem no meio-campo, se ele foi aberto pela direita, como eu estou sugerindo aqui, se ele foi como um segundo atacante ao lado do David Washington, porque o Tassiano simplesmente não fez nada no jogo. O Kleber tinha só uma missão para essa partida. Era colocar o Roleiser na vaga do David Washington e jogar o Neymar para o ataque e pedir para o time: corram como se fosse o Flamengo. O Santos não conseguiu correr e depois ele bagunçou o time inteiro com esse monte de substituição que ele fez. O que o Kleber fez foi inacreditável. Inacreditável. É assim, é o roteiro do estagiário desenhado para todo mundo. O Santos perdeu esse jogo por causa do Kleber Xavier. E aí levanta todas as dúvidas em cima do trabalho desse cara. Porque não é possível que ele não tenha enxergado que o time estava encaixado e o Santos precisava repetir formação. Se ele continuar indo nessa linha de temos que pensar e mudar taticamente o time a cada jogo, o Santos vai levar pau de todo mundo nas próximas rodadas. Era um jogo que o Santos minimamente precisava ter um empate para consolidar uma boa fase. Agora volta aquela desconfiança de se não foi um, um voo de galinha que o Santos fez contra o Flamengo. Fica na conta dele, para mim, o resultado, mas você pode vir aqui nos comentários e contar o que você achou. Para mim, hoje, o Kleber Xavier foi o principal protagonista negativo, né? Foi o vilão, né? Dessa rodada para o jogo do Santos. Diz para mim nos comentários o que você acha. Se você chegou aqui pela primeira vez, deixa um like, se inscreve no canal. Passamos dos 4.300 inscritos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que segue o canal. Estou de volta no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.